Olá, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, agora na terceira temporada, e hoje nós estamos falando sobre neuromarketing, com o professor, o físico, mestre em neurolinguística, Fernando Tobial. Fernando, como a gente estava falando, é interessante a gente saber também que tudo isso é feito e existem várias ferramentas de marketing. Hoje em dia nós usamos muito a mídia, digital, e tudo isso a gente pode usar esse conhecimento do neuromarketing e também tendo conhecimento também, como você falou, é interessante a gente focar um pouco também nas crenças, né? Porque nada mais do que a gente tem que saber, no fundo, como que o consumidor pensa, né? Para que a gente consiga induzir, né? Na verdade é fazer com que a gente tenha uma certa influência no sentido de conseguir que o nosso produto seja bem aceito. Sim. Vamos lá, Júnior. Basicamente, a gente vai separar essas crenças em três tipos de crença. As crenças hereditárias é aquelas que a gente tem do nosso grupo familiar. Desde criancinha a gente ouve nossos pais falando ou agindo. Então a gente constrói crenças. Quando eu digo crença é assim, é como nós vemos o mundo, como que nós somos impactados por todos os fatos que a gente está testemunhando, que a gente está passando por eles. Então essas crenças hereditárias são consideradas esse nível de crença, esse tipo de comportamento que a gente adquire por observar nossos pais. As crenças sociais são em volta do mundo em que a gente está vivendo, ou seja, o lugar onde você mora, trabalha, o bairro onde você está, a cidade onde você vive, constrói também, delimita para você um conjunto de crenças. E por fim, as crenças pessoais, que são aquelas que nós construímos em função de tudo que a gente observou, a gente formou uma opinião. Quer ver um exemplo? Quer dizer, é muito comum assim, quando a gente está namorando alguém, aí acabou o namoro, a gente chega no final e começa a pensar assim, poxa, eu não sirvo para ninguém mesmo, ninguém quer ficar comigo, ninguém gosta de mim, ou seja, você é uma crença pessoal, ninguém disse isso para você, nem seus pais, nem a sociedade, nem nada disso, você construiu isso em cima de um fato que aconteceu na sua vida. Uma crença social é você ver assim, quem é gordo é doente, todo mundo fala isso. Todo mundo fala que quem tem mais do que X quilos aí está com problema. Então, é uma crença social, o contexto onde você vive. Se você, como eu sei que você também é um atleta, numa academia lá, quando chega alguém gordo, por exemplo, esse cara está totalmente fora do plano aqui, não tem nada a ver, essa pessoa tem problemas, ela vai ter que malhar muito para chegar lá no peso certo. Ou seja, é uma crença social, dentro da academia não se admite ninguém gordo. E a crença hereditária é dizer quando o seu pai, quando pequeno, diz assim, você não aprende nada, você realmente é difícil você entender, ou seja, você vai construindo essa crença ao longo da vida, você vai construindo às vezes tendo reações em situações que você não sabe nem porquê, quando você apresenta uma limitação para desempenhar uma função, alguma coisa assim. Por isso nossos pais são tão importantes nesse momento em que nos incentivam a encarar o mundo, nos incentivam nos desafios, ou seja, não plantam na nossa mente alguma coisa da impossibilidade, da incapacidade. As crenças basicamente nascem assim. Entendi. Então, como você falou, existem essas crenças que normalmente, quer dizer, não normalmente, mas na infância é uma época onde essas crenças são muitas vezes fixadas, né? E que a pessoa leva nisso a vida toda com aqueles conceitos, valores, daquilo que ele acreditou e ouviu como uma verdade. Agora, essas crenças elas podem ser mudadas, né? Justamente esse estudo ele vem para fazer com que as pessoas tenham a capacidade de mudar. É um desafio, é mudar essas crenças ou substituí-las por outras, né? Que sejam, porque tem as crenças que são positivas e as crenças negativas, né? Tem um nome mais técnico, limitadoras. Limitantes. As crenças limitantes têm esse nome porque elas te limitam na tua ação. Estou me lembrando que você está falando isso, é muito comum a gente quando é pequenininho que não sabe andar direito, que você cai, aí bate, aí o pai chega assim, você não está vendo que tem a cadeira aí, que tem um degrau? Você não sabe fazer nada direito, mas
você ainda não sabe que você é criança, é bebê, ainda não está andando bem ainda, você ainda está se equilibrando. Mas isso instala uma coisa na sua mente que mais lá no futuro, na vida adulta, você pode ter sérios problemas com desempenho profissional, desempenho social, de relacionamento, porque lá atrás disseram, você não faz nada direito. Verdade. Do nada fez isso. Bom, quando você falou em tratar isso, ou seja, aí já é uma hora do psicólogo, do psicanalista, em que você vai buscar aonde e quais são essas crenças que você tem e que te limitaram ou que te limitam no seu desempenho social, profissional, pessoal, enfim. Agora, aqui nesse momento nós não estamos conversando sobre como consertar ou como tratar. Nós estamos conversando em como que eu uso isso para vender mais para o pessoal. Então, Fernando, isso eu acho que é bastante interessante a gente saber, porque a gente percebe até mesmo que dentro das gerações a gente vê mudanças de valores, de comportamento. Hoje, por exemplo, a infância é muito diferente daquela infância que nós tivemos, com maior liberdade, e talvez a gente era mais criativo por um lado. Nós tínhamos talvez muito menos informação que tem hoje, que hoje tem a internet, as crianças estão mais ligadas a essa facilidade que hoje existe. Isso muda, né, as gerações e consequentemente vai mudar esse consumidor, essa percepção, né? E eu queria que você tivesse alguns exemplos de crenças que a gente pudesse assim falar e analisar. Perfeito. Júnior, você falou de mudança do consumidor. Vamos pegar aqui antes de eu chegar nessa frase, que eu vou chegar aí que tem um monte de frases que vai fazer sentido com o que eu vou dizer agora. O que acontece primeiro, nós temos hoje muito mais informação disponível e acessível do que antes. Quando você fala da nossa geração, a gente teve dois aspectos muito importantes nas famílias. Ou elas super protegiam os filhos, ou elas não tinham condições de fazer nenhuma super proteção e cada um tinha que se virar pelo seu jeito. Terceira hipótese. Quanto melhor a gente se desenvolve na escola, por exemplo, porque de alguma maneira para muitos de nós, e eu inclusive, eu sempre fui um excelente aluno, porque no fundo eu tinha o que comigo? Com isso, os meus pais ficam felizes comigo e vão me dar aquilo que eu quero. Então eu consigo conquistar porque eu os agrado. Mas será que eu, Fernando, naquela época, estava afim de fazer aquilo? Ou seja, era meu desafio natural ter um bom desempenho na escola, porque eu gostava de estudar? Talvez não. Não estou nem afirmando que era o meu caso, mas talvez não, porque o que acontece? Essa escola que nós temos, que é a mesma até hoje, já temos mais aí de 70, 80 anos, que não muda o modelo escolar, essa escola não satisfaz a essa geração de agora que tem um monte de informação disponível. Antigamente nós tínhamos aí a TV, ou o rádio, ou o jornal impresso, como a única fonte de informação para as pessoas. Então eram um grupo de 3, 4, 5 veículos que informavam a população inteira. E essa população inteira, as pessoas, como é que elas trocavam informação? Quem pudesse, que essa geração tivesse lá, teria um telefone, então eu vou ligar e falo com o meu amigo, com a minha mãe, com o meu irmão, enfim, por telefone. Não era todo mundo que tinha telefone e mesmo que todo mundo tivesse telefone, é uma comunicação de uma pessoa para outra pessoa. Enquanto o jornal, o rádio e a TV eram um único veículo emitindo informação para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Hoje essa lógica inverteu. Hoje nós temos essas milhares de pessoas fazendo informação, levando informação para outras milhares de pessoas. É de muitos para muitos. Com isso faz com que toda essa informação disponível fique multiplicada, é um crescimento geométrico, ou seja, a gente não tem mais controle de qualquer que seja o nível de informação. Quando eu falo controle, não é censurar, e sim saber dosar o fluxo. Então, o que acontece com os pais de hoje, que o filho tem um smartphone, quando é pequenininho, já está lá brincando no tablet, no smartphone? Essa criança já tem acesso a um conjunto grande de informações, muitas vezes até além do que os próprios pais. Antes, os nossos pais eram as nossas referências de conhecimento.
e de conduta, de comportamento. Hoje eu tenho essa referência de conduta e de comportamento pelo que eu vejo na internet. Então, o que eu vejo na internet, será que é um conteúdo qualificado, adequado? Nós, enquanto crianças, não temos ainda a noção, esse filtro do que me vai construir, o que me vai destruir em termos de caráter e de formação de pessoa. Então, várias dessas crenças estão sendo instaladas nas mentes de todos os que estão agora e que isso vai impactar essa geração. Quando chegar a ser adulta, ela vai ter um outro comportamento completamente diferente do nosso. Eu ainda tenho facilidade para lidar com tecnologia, mas muitos da minha geração não têm. São os chamados analfabetos digitais. Eu continuei estudando, nunca parei de me informar e de aprender mais e de pesquisar um pouco. Por quê? Primeiro porque gosto de estudar. Quando eu falei para você que eu estudava quando eu era pequeno para agradar meus pais, é mentira. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender, eu sempre gostei de descobrir coisas novas. Eu sempre me vi envolto com muitos livros. Antigamente tinha outro apelido, hoje é nerd, né? Antigamente a gente chamava esse cara de outra maneira. Então, o que acontece? Eu era esse sujeito e sou esse sujeito até hoje. Eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre me envolvendo com um aprendizado ou acrescentar alguma coisa. Mas naquelas crenças que você falou, Júnior, aqui eu separei algumas, eu trouxe, porque tem muitas até que eu esqueci. Mas olha aqui, ó, não vou conseguir dinheiro suficiente ou não tenho dinheiro para nada. Quando eu afirmo isso, eu estou garantindo que eu não tenho mesmo, que eu não vou conseguir. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Outras que dizem, ó, só é rico quem é desonesto. O cara ficou rico porque passou a perna numa meia dúzia de pessoas, enfim, se deu um golpe. Ó, não tenho tempo para nada. Olha, que todo mundo fala aqui, ó. Eu, como vocês devem saber, eu sou carioca. Nasci no Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma metrópole, como São Paulo também, tem tudo, é uma correria, trânsito e tudo mais. Mudei para uma cidade interior, porque lá na capital, e esse fim de semana eu ouvi isso de vários que moram lá. Nossa, você mora bem, você mora no interior, tudo tranquilo e tal. É a visão que nós temos da cidade. Quando a gente chega aqui, o que a gente acontece? Eu encontro muita gente dizendo, eu não tenho tempo para nada, eu estou numa correria, está tudo estressante, a vida está louca, está uma correria só. Pô, peraí, onde é que está aquela vida tranquila que todo mundo da cidade dizia que tem? Isso é uma crença limitante, é uma instalação, ou seja, esse não ter tempo para nada vai ser aqui ou em qualquer lugar que você esteja, porque isso não é um fator tempo externo, e sim um fator tempo mental. Ó, não sou bom o suficiente, essa é uma crença que eu posso também ter. Por que eu estudo tanto? Porque eu sempre acho que eu posso aprender mais. Pode ser uma coisa instalada lá da minha infância, de assim, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que aprender mais. Eu tenho que estudar mais um pouco. E quantos deixam de ter ação, de fazer alguma coisa e de se realizar na vida porque se considera insuficiente? Eu não sou bom o suficiente para conseguir isso, para realizar, para ser essa profissão, para ter esse trabalho. Ó, não consigo me organizar. Quanta gente fala isso? Olha, a minha vida é uma bagunça, eu não consigo me organizar, eu não consigo planejar nada, é difícil e tal. Olha, sou muito velho para isso. Olha quanta gente diz isso. Ah, isso aí não serve mais para mim não, porque eu sou velho, eu não vou aprender mais isso. Você já está dizendo que você tem um limite, dali para frente você não vai fazer mais. E esses fatores são todos fatores mentais. Para terminar, como tem umas 30 aqui que eu separei, mas olha, estou destinado a essa vida e a ser desse jeito porque essa é a situação da minha família e por isso é a minha. Ou seja, eu sou assim, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou viver assim e vou morrer assim. Você não vai fazer nada para mudar? Será que a vida não tem transformações? Olha, se a gente quiser um bom exemplo, a gente nasceu bebê pequenininho lá, quando teve no útero lá da mamãe, a gente era 1 centímetro. Viramos o tamanho que temos hoje, 2 metros, 1,90 m, seja o que for. Já transformou tudo, não é verdade? Então, se nós transformamos o nosso corpo, por que nós não transformamos a nossa mente? Por que nós não podemos transformar aquilo que a gente se propõe a fazer? Quem disse que eu tenho que ser a mesma coisa todos os dias? Tenho certeza que eu não sou. É verdade, é. E isso tem muito neurolinguística também, né? Isso tem muito do estudo da neurolinguística, né? Essas ciências, esses estudos, essas sistematizações ou essas experimentações, essas avaliações que se fazem, tem a ver com, quando fala em neurolinguística, ou seja, é a linguagem, é a expressão neurológica.
Então, como é que eu posso comandar uma situação ou um comportamento a partir de uma afirmativa? Daí vem a psicologia positiva, vem o neuromarketing, eu não vou colocar nesse contexto, porque o neuromarketing está virado para marketing, para negócios, para venda, para estimular, para apresentar ideias. Quando a gente fala em neurolinguística, a gente está falando de comportamentos. O neuromarketing usa os comportamentos em prol de uma divulgação, de uma promoção, de uma publicação. E a neurolinguística usa essa informação para elencar, né, ou para alavancar, para fazer com que a gente se transforme como humano, independente do que está consumindo. Sim. E é engraçado que essas crenças que você leu me fez lembrar também que as pessoas buscam uma zona de conforto. Então ela tem uma desculpa, né, através dessas frases para muitas vezes não fazer nada ou ficar jogando para frente, né, procrastinar no caso. E isso acontece, infelizmente o ser humano tem muito disso, né, de deixar a coisa para frente e não agir e não tentar mudar as coisas. Ou seja, adquirir, né, tornar as crenças dessas limitantes, tornar elas como fortalecedoras, positivas. Porque do mesmo jeito que você demonstrou essas frases, vamos dizer assim, negativas, existem as frases positivas que nos fazem ser melhor, nos dar sucesso, a buscar sempre uma motivação para a vida. A gente pode usar gatilhos para buscar essas crenças e fazer com que a pessoa faça aquilo que a gente quer. Claro, dentro de um limite, ninguém vai fazer ninguém tirar a roupa em público se isso fere a moral, né, aquele princípio interno dela. Mas o objetivo aqui, a gente está falando de a promoção, de mostrar uma publicidade, de mostrar um produto de forma que ele se pareça útil para grande parte. Muito interessante. Então a gente vê realmente que as crenças elas determinam as nossas emoções, consequentemente as nossas escolhas, os nossos resultados e o nosso comportamento, então, ele é guiado, né, muito pelas nossas crenças. Nós terminamos agora o segundo bloco e nós vamos voltar, então, falando mais sobre neuromarketing, né, que eu confundo um pouco neurolinguística, porque, como você falou, é uma ciência que vem né, no sentido de buscar esse conhecimento da nossa, as atitudes através da emoção. E que nós vamos falar também sobre os gatilhos, né? Os gatilhos mentais. Então até daqui a pouco.